Oi pessoal do terceiro, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer a correção das atividades sobre a primeira geração do modernismo brasileiro que eu passei semana passada. Vamos lá? Então, primeiro eu pedi para vocês lerem, né? Vamos dar uma lidinha rápida, porque aí se tiverem algumas dúvidas, eu postei os vídeos dos professores, né? Muito bons, mas eu vou dar uma repassada com vocês nisso tudo, pode ser? Então vamos lá, primeira geração modernista. A primeira fase do modernismo no Brasil estende-se de 1922 a 1930. Então começa em 1922 com a Semana de Arte Moderna e essa primeira geração modernista vai até 1930, o fim da República Velha, época em que as oligarquias ligadas aos grandes proprietários rurais detinham o poder político. Economicamente, o mundo encaminhava-se para um colapso, concretizado com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. O Brasil, que dependia em grande parte das exportações de café, sofreu um duro golpe com a quebra da Bolsa e entrou num período de grande estabilidade econômica. Então, o período da primeira geração modernista vai acontecer, é muito rápido, entre 22 e 30, são 8 anos. Lembra-se que a gente está, as nossas gerações modernistas, elas vêm ligadas com aquelas correntes de vanguarda europeias. E vocês devem lembrar que eu falei lá no começo que as correntes de vanguarda, elas tinham aquele desespero, aquela rapidez por acontecer por conta das guerras mundiais lá na Europa. Aqui no Brasil, o Brasil não vai sofrer os impactos tão fortemente das guerras como a Europa, mas há uma rapidez, a gente pega os movimentos anteriores, né, como movimentos que duram, o trovadorismo que durou 400 anos na Europa, ou a gente pega alguns movimentos que demoram um pouco mais no Brasil, mas o modernismo ele vai ser mais ágil, tá bom? A Semana de Arte Moderna, então como que se inicia o modernismo no Brasil? Com a Semana de Arte Moderna. O período de transformações culturais que culminou com a realização dessa semana. Ela começou a se delinear antes de 22. Em 1917, o cenário mundial agitou-se com a realização de uma exposição de quadros da Anita Malfatti. Cultural. Presente à exposição, o escritor Monteiro Lobato publicou no dia 20 de dezembro um polêmico texto, Paranoia ou Mistificação, no jornal Estado de São Paulo, em que criticava severamente o estilo vanguardista da pintora. O Lobato questionava em seu artigo se que os jovens artistas chamavam de arte não seria, na verdade, o resultado de brincadeiras infantis ou até mesmo de mentes paranoicas. Esse artigo do Lobato ele é tão devastador para Anita Malfatti que ele destrói assim psicologicamente com a pintora. Por quê? Monteiro Lobato, gente, o Lobato ele era o ápice da cultura local, né, no Brasil, nesse eixo Rio-São Paulo. Ele tinha uma editora, ele publicava textos, então ele era meio que assim um Midas, vamos falar, um Midas, aquele toque de Midas ao toque de ouro. Então quando o Monteiro Lobato falava que um autor era bom, quando ele falava que um pintor tinha uma boa arte, a pessoa, ele tinha um toque de Midas, né? O Lobato era muito respeitado, tanto que ele tinha uma coluna no Estado de São Paulo. E é muito incrível, o Lobato, a gente conhece o Lobato, aquele Lobato do Sítio do Pica-Pau da Amarelo, crítico, inovador, mas ele ao mesmo tempo ele tinha uma visão um pouco retrógrada em algumas coisas. E no caso da Anita Malfatti, ele fez esse artigo em que ele destruiu com ela. Quando ele falou que eram delírios de mentes paranoicas ou infantil, ele falou que ou a arte dela era uma porcaria que qualquer criança faria, ou era loucura, né? Ele considerou a arte da Anita Malfatti algo que não tinha valor. E com isso, ele deu uma rasteira no movimento modernista. Por conta desse ataque, o grupo modernista, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Bandeira, Tarsila do Amaral, eles decidem, em razão desse ataque sofrido, unir forças, né? Então, unir-se na tentativa de tornar mais visíveis para a opinião pública as novas tendências artísticas europeias. Então, essas vanguardas que estavam influenciando lá na Europa, estavam influenciando também os artistas locais e o Lobato não enxergou isso. Por causa das comemorações do centenário da independência em 1922, o grupo modernista decidiu planejar um evento em que representasse o grito de independência cultural. Foi assim que nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, data escolhida para o evento modernista,
transformaram definitivamente o panorama artístico brasileiro. Nesses dias, o Teatro Municipal de São Paulo, lá no teatro, foram realizados os eventos da Semana de Arte Moderna. Do grupo que idealizou a programação e atuou nos eventos, estavam os escritores Graça Aranha, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Ronaldo Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Miller e os artistas plásticos Anita Malfatti, Vicente do Rego, Monteiro, Di Cavalcante, Vitor Brecheret e os músicos Heitor Villa-Lobos, Guiomar Novaes, Paulinha D'Ambrosio, para citar os mais conhecidos. Tá? Então, foi um movimento para apoiar a Anita, né, Malfatti, que entrou numa depressão grande e só foi se recuperar muitos anos depois. As revistas e os manifestos modernistas. Nos meses seguintes à realização da Semana de Arte Moderna, os artistas modernistas investiram em formas de divulgação dos novos padrões estéticos com o objetivo declarado de fazer perdurar a ideia de renovação cultural. A estratégia utilizada foi a de lançar revistas e manifestos. Nas revistas, criou-se um espaço de divulgação das produções literárias, inspiradas pela nova visão artística. Os manifestos definiam e divulgavam os próprios princípios modernistas. Aqui embaixo da câmera tem um cartazinho lá, amarelo, né? Eu acho que vocês devem ter visto quando vocês leram, quando eu pedi para ler, que era a capa do primeiro número da revista Claxon. Né? O uso da cor amarela e das letras em vermelho e preto contribui para declarar uma filiação ao modernismo, né? O próprio nome da revista. Depois, quando vocês forem ver o PowerPoint, ou podem ver de novo, né? Vocês vão lembrar dessa capa. A estratégia utilizada foi de lançar revistas e manifestos. Já li essa parte. Em maio de 1922, em São Paulo, foi publicada a revista Claxon, o primeiro órgão modernista brasileiro. No primeiro número, um editorial, manifesto de abertura, destacava os princípios norteadores daquela publicação. A busca do atual, o culto ao do progresso, a afirmação de que a arte não é uma cópia da realidade, por isso ela não pode ser exatinha como Lobato queria, e a incorporação de novas formas artísticas como o cinema. Além da Claxon, mereceram destaque as revistas Estéticas, a revista Terra Roxa, Outras Terras e Verde. Considerando as demais publicações da época, a revista da Antropofagia, março de 1928 a fevereiro de 1929, sobressai por traduzir o impasse a que os modernistas haviam chegado, como conciliar o direito à inovação estética com o peso da tradição, como estabelecer o limite entre o regional, o nacional e o universal. Pela postura trazida na revista que produzem os escritores, deixam clara a opção de revelar as contradições e acirrar a polêmica. Pretendiam assim manter acesas as inquietações estéticas e culturais que deram origens ao modernismo brasileiro e que, nos anos anteriores, acomodaram-se um pouco. Oswald de Andrade, por exemplo, ele foi responsável pelo Manifesto Pau-Brasil, o primeiro manifesto modernista, lançado em 18 de março de 1924, no Correio da Manhã. Em seu texto, Oswald ironiza e critica a visão oficial da história brasileira, contrapondo-a com uma visão paródica e bem-humorada. Então aqui também no finalzinho da página a gente tem um exemplo aí das cores, né, e da força da Tarsila do Amaral. Em seguida vem o Manifesto Pau-Brasil, define princípios importantes para o primeiro momento da literatura modernista brasileira. Ver com olhos livres, fazer uso da língua sem preconceitos, tal qual se manifesta na fala. Popular. A contribuição milionária de todos os erros, além de recuperação do passado histórico, feita agora numa perspectiva crítica. Em uma radicalização do primitivismo característico de Pau-Brasil, Oswald de Andrade lança em 1928 o Manifesto Antropófago, como proposta ao nacionalismo, ufanista do grupo de Anita, que defendia um Estado forte e propõe o caminho contrário ao dessa corrente nacionalista, num tom contestador e anarquista. Quais são as características literárias dessa primeira fase do modernismo? A primeira fase, então, é marcada pelo signo da transformação. Ficou conhecida como a fase heróica, pela postura de rompimento com o passado, vista por muitos como anárquica. Dentre as principais características literárias observadas no texto dessa geração, destacam-se
Negação do passado histórico, porque para os modernistas o passado histórico foi real, foi floreado, romantizado. Eleição do moderno como um valor em si mesmo. Valorização do cotidiano, nacionalismo, redescoberta da realidade brasileira. Desejo de liberdade no uso das estruturas da língua, predominância da poesia sobre a prosa. É interessante falar desse nacionalismo porque ele é totalmente diferente do nacionalismo romântico. Enquanto que o nacionalismo romântico é idealizador, coloca a pátria num patamar, fala das relações entre os indígenas e europeus que foi de amor, os modernistas eles vêm com uma visão mais próxima da realidade, do processo de aculturação que sofreram os índios, né, o extermínio da sua cultura e imposição da cultura dos catequizadores, né, dos padres catequizadores. Ele fala da violência que esses índios sofreram, da imposição cultural de Portugal sobre o Brasil. Então, eles têm uma visão menos romântica do passado histórico do país. Como expressão de uma visão crítica da realidade, surgiram os poemas piada e as paródias de textos consagrados, como a da canção do Exílio de Gonçalves Dias. Ela vai sofrer uma paródia com o Murilo Mendes. São destaque também as cenas urbanas, evidenciadas por alguns dos escritores da primeira geração. Antônio de Alcântara Machado, por exemplo, retratou São Paulo em quase toda sua obra, dedicando especial atenção aos imigrantes italianos, imortalizados em personagens como Carmela, Gaetinho e outros. Modernista da primeira hora, colaborou com a Terra Nova e outras terras e com a revista da Antropofagia. Com a revista Nova, ficou conhecido como o autor de Patebabi, Brás Bexiga, Barra Funda e Laranja da Cheia. Aí eu vou falar para vocês dos três principais nomes: Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, que são, ano sim, ano não, cada um deles é cobrado em vestibular. O Oswald de Andrade. A obra do Oswald talvez seja a única dentre os autores da primeira fase a reunir todas as características que marcaram a produção literária do período. Ele escreveu poesia, romance, teatro, crítica e em todos os gêneros deixou patente a sua vocação para transgredir, quebrar expectativas, polemizar. Publicou Os Condenados em 1922, Memórias Sentimentais de João Miramar em 24, Pau-Brasil em 25, Primeiro Caderno do Aluno da Poesia Oswald de Andrade em 27, Serafim Poeta Grande em 33, Marco Zero em 34, A Morte em 37, O Rei da Vela em 37, entre outros. Vocês podem ver que a obra dele se estende além de 1930, que eu falei que era o limite da primeira fase, mas aí ele entra também na segunda fase. Um dos aspectos revolucionários da sua obra foi a transformação de textos do período colonial em poemas que assumem uma conotação crítica da história oficial do Brasil. Então, por exemplo, aqui uma fala sobre Pero Vaz de Caminha. Para quem não lembra, o Pero Vaz de Caminha é o português autor da Carta do Descobrimento, a Carta do Achamento. Ele escreve sobre o que eles encontram quando chegam no Brasil. Então vamos lá, o Oswald de Andrade escreveu assim: Pero Vaz de Caminha, a descoberta. Seguimos nosso caminho por este mar de logo, até a oitava da Páscoa. Topamos aves e houvemos vistas da terra. Os selvagens mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não queriam pôr a mão, e depois a tornaram como espantados. Então ele mostra assim até vamos dizer assim, uma ironização com os selvagens, né? Mostrar a galinha para assustar. Não é o que o Pero Vaz de Caminha, ele fala dos cabelos, do corpo nu, da beleza dos indígenas, de toda a mistura, né? A heterogeneidade de plantas, cores, frutos que eles encontram. Mário de Andrade. O Mário de Andrade, ele é outro nome muito importante, e o prefácio interessantíssimo é uma apresentação dos problemas da Pauliceia desvairada. Foi o primeiro texto teórico a surgir no Brasil sobre a natureza da arte contemporânea. A liberdade estética e formal defendida por Mário, no prefácio interessantíssimo, vai se transformar na marca registrada de sua poesia. Em Pauliceia desvairada, Losango Caqui, Clã do Jabuti, Remate dos Males,
Poesias e lira paulistana encontramos o fluxo do lirismo, muitas vezes associado a temas do cotidiano. Sua poesia é crítica em relação às elites e afirma a possibilidade de uma existência multifacetada, pessoal e cultural, ou seja, nós somos multifacetados, característica também de vários dos seus poemas. Na prosa, Mário promove um questionamento das estruturas típicas do romance do século XIX, que é romântico e realista, e escreve Macunaíma em 1928, o texto responsável pela redefinição do herói nacional brasileiro. É sua obra mais conhecida. Nesse texto, o escritor nos mostra uma personagem que se transforma a cada instante, assumindo as feições de diferentes raças que originaram o povo brasileiro, índio, negro e europeu. Escreveu também contos, que foram reunidos em 3 publicações. Primeiro Andar, de 26, Beaux-Artes, de 34, e Contos Novos, publicados posteriormente postumamente, após a morte dele, em 1956. Seus contos traçam breves quadros de cotidiano, capturando importantes aspectos da realidade brasileira. Por fim, o Manuel Bandeira, nome conhecidíssimo também, foi um dos namorados de Tarsila do Amaral, né, as fofoquinhas. A solidão e as frustrações provocadas por uma vida limitada pela tuberculose, uma ternura imensa e a capacidade de perceber o lirismo nas pequenas coisas da vida são marcas características da poesia de Manuel Bandeira. Suas principais obras são Libertinagem, de 1930, Estrela da Manhã, de 36, Mafuá do Malungo, de 48, Lira dos 50 Anos e Belo Belo, os 2 últimos publicados em diferentes edições sob o título de Poesias Completas, em 48 e 51, Estrela da Tarde, de 58, Estrela da Vida Inteira, de 66. A Estrela da Vida Inteira está na lista de livros da USP, Unicamp e Unesp desde o ano passado, tá, gente? Uma das inovações modernistas facilmente identificável na obra do poeta é a utilização de formas livres, tanto na métrica quanto na rima, sendo fiel à definição de lirismo feito em poética. Bom, essa é a parte aí que eu pedi para vocês lerem, né? Uma parte mais pesada aí de teoria. Então agora vamos para as atividades. Então, nas atividades a gente vai ler Poética e Momento num Café. E aí depois as questões, tá bom? Poética do Manuel Bandeira. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto expediente protocolo, e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. Do resto não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agredir as mulheres, e etc. Quero antes do lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Gente, a capacidade de ver as cenas prosaicas, as situações mais banais do dia a dia, filtradas por lentes líricas e de recriá-las poeticamente por meio de uma linguagem simples, são as características mais marcantes do Bandeira, que por sua história pessoal empresta aos poemas que escreve uma forte consciência da precariedade da vida, de como a vida é frágil. Mais um poema dele, né? Momento num Café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado. Olhando a esquife longamente, este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta.
Com versos como os do Momento no Café, Manuel Bandeira consolidou um novo caminho a ser trilhado pela poesia brasileira. Foi, dentre os autores da primeira geração modernista, o único que produziu poesias que, embora refletissem as transformações estéticas do momento, transcendiam os limites históricos, falando sobre angústias e conflitos da natureza universal, como o amor, a paixão pela vida, a saudade de uma infância idealizada e até o medo da morte, como a gente viu agora no Momento no Café. Tá bom? Então aí tem uma imagenzinha do Bandeira. Vamos agora para os exercícios. Leia o texto a seguir de Oswald de Andrade para responder as questões de 1 a 4. Relicário. No baile da corte, foi o conde, deu quem disse. Foi Dona Bem-vinda, que farinha do Suruí, pinga de Paraty, fumo de Baipendi e comer, beber, pitar e cair. Desculpa, gente, é comer, beber, pitar e cair. Eu fui lendo assim meio rápido e tá pequeno aqui pra mim, mas vamos lá. Que elementos da tradição popular brasileira estão presentes no poema? Então, vocês podem ver que eu coloquei a resposta aqui à direita. Os elementos característicos da cultura brasileira são a farinha, a pinga e o fumo, além da referência a lugares brasileiros, Baipendi, Suruí e Paraty. 2. Como se caracteriza a linguagem do texto? Bom, vocês viram que eu tive até dificuldade para ler de tão coloquial que ela é. Ela foge da norma culta totalmente, ela procura reproduzir uma fala cotidiana brasileira de algum ponto do Brasil. Além disso, os nomes locais são todos indígenas, né? Que é outra referência ao português falado no Brasil, porque só é falado aqui no Brasil. Paraty, Baipendi, Suruí, são nomes que só são falados aqui no Brasil. Terceira, o Conde Deu, marido da princesa Isabel, era europeu. O que pode significar no poema a afirmação que ele faz à Dona Bem-vinda? Vamos lá para a terceira. A afirmação pode sugerir uma submissão da cultura estrangeira à cultura nacional, pois o europeu, aí no poema, ele elogia elementos característicos do Brasil, né? A bebida e a farinha, o que bebe, o que come, né? E esse pode ser considerado um recurso do Bandeira para valorizar a cultura nacional. Ele colocou um príncipe europeu, que estava casado com a nossa princesa Isabel, para elogiar e para falar bem dos nossos produtos nacionais. Questão 4. O poema provoca um efeito de estranhamento, graças a algumas inadequações que apresenta. Justifica essa afirmação. Então, inicialmente, a gente tem 3 paradoxos. Lembra o que é paradoxo, pessoal? Ideias totalmente contrárias colocadas numa mesma construção, aí no caso a poesia. O primeiro paradoxo é entre o ambiente. A gente tem um baile da corte e o assunto tratado. Bom, num baile da corte, você acha que vão falar de fumo, pinga e farinha? Que são características da cultura popular e não da aristocracia? O segundo paradoxo é entre a pessoa que fala. É o conde europeu, o conde Deu. E, novamente, o assunto tratado. A gente não espera que um conde vai falar de fumo, pinga e farinha. E o terceiro é entre a linguagem utilizada, comer, beber, pitar e cair, que eu até tive dificuldade na leitura. E o ambiente e a pessoa que fala, né? A gente não pensa que num baile da corte, por um duque, que é o rei, né? Seria o consorte da rainha, ele fale em fumo, pinga, farinha, pitar, comer, beber e cair. Tá certo? Então, esses são os elementos de estranhamento. Questão 5. Leia o texto e responda. Madrigal tão engraçadinho. Tereza, você é a coisa mais bonita que eu vi até hoje na minha vida. Inclusive, o porquinho da Índia que me deram quando eu tinha 6 anos. Bom, o que o Bandeira faz aí? Uma comparação, né, entre a Tereza e o porquinho da Índia. Qual é a comparação feita no poema e por que ele causa estranheza ao leitor? Vamos lá para a questão 5. O eu lírico, ele compara a Tereza ao porquinho da Índia. Olha o porquinho da Índia aí do lado, que ele ganhou aos 6 anos, né? Causa uma estranheza pra gente, né? Porque foge do convencionalismo. Uma declaração de amor, normalmente uma declaração de amor, a mulher é uma flor, né? Uma princesa, não um porquinho da Índia. Então, porque o porquinho da Índia não é exatamente um animal belo com o qual uma mulher quer ser comparada, tá? Então, essa é a estranheza. Ele compara a Tereza ao porquinho da Índia e isso não é normal numa canção romântica. B. Explique a comparação que você identificou, procurando justificá-la. Eu acho que eu já justifiquei, né, gente? Mas vamos lá. Bandeira compara a mulher ao porquinho da Índia. E
a partir de uma experiência sentimental, ele está apaixonado. O mesmo efeito de deslumbramento provocado pela visão do animalzinho quando o eu lírico tinha 6 anos, acontece quando ele vê a amada já adulto. Tá? Então, essa comparação aí são os elementos que a gente consegue identificar. C. Que características da poética de Manuel Bandeira podem ser percebidas no poema? A linguagem coloquial, né? Ele não é difícil. Tereza, você é a coisa mais bonita que eu já vi até hoje na minha vida. Bem fácil, bem gostoso, né? O tema prosaico, um tema do dia a dia, o amor, né? O amor até pelo seu bichinho. A lembrança da infância. São características da poesia do Bandeira, tá? E aparecem nesse texto aí que a gente leu. Bom, agora a gente tem o exercício complementar, né? Que é o exercício 17, 18 e 19 que eu pedi para vocês fazerem, não foi isso? Então vamos lá para o 17. Nas questões de múltipla escolha, transcreva a alternativa correta. Releia o texto Poética de Manuel Bandeira, lá na página 40, né? E responda as questões. Então, o Poética é aquele texto em que ele critica a poesia, como ele fala, burocrática. A poesia que não está preocupada em sentimentos, mas sim em métrica, em escolher palavras certas. Os modernistas, eles rompem, eles dão uma liberdade para a poesia. Hoje, as poesias que a gente escreve, que a gente não tem que fazer métrica, não tem que fazer estrofação seguindo um modelo, graças aos modernistas, agradeçam a eles, quem gosta de escrever poesia aí de um jeito mais livre, né? Então, essa poesia dele é uma crítica à poesia que ele chama de poesia burocrática, que tem que seguir uma linha, né? Então, vamos lá. Poética de Manuel Bandeira é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poema A. Critica o lirismo louco do movimento modernista? Não. Ele critica justamente o lirismo comedido, não o louco. Critica todo e qualquer lirismo na literatura? De jeito nenhum, ele não está criticando o lirismo, ele está criticando o quê? Ele fala que ele quer fazer poesia, mas ele não quer fazer uma poesia engessada. C. Propõe um retorno ao lirismo do movimento clássico? Ele fala, chega daquilo, não é? Ele quer um novo. Propõe um retorno do lirismo do movimento romântico? Ele não quer nada do passado, ele quer inovação. Propõe a criação de um novo lirismo. Então a resposta correta é essa aí. 18. O poema de Bandeira refere-se criticamente a outro movimento literário, que, segundo ele, praticava o lirismo do qual o modernista deveria se libertar. Qual é o movimento literário criticado? Bom, pessoal, esse exigiu um pouquinho de pesquisa de vocês para relembrar, né? É o parnasianismo, tá? O movimento literário que ele critica é o parnasianismo, que está entre o movimento realista e o modernista. B. Que características deste movimento são ironizadas por Bandeira? As características parnasianas que são criticadas por ele são o excessivo de apego à forma, que ele fala da burocracia, né? Assim como a utilização de um vocabulário pouco usual, difícil. Na verdade, os modernistas, eles querem transformar a arte acessível a todos. Então, eles criticam tudo que é muito difícil. Eles falam, não é qualquer um que pode ler. A valorização da gramática. Os modernistas quebram com a valorização da gramática. 19. Então, a gente tem um poema do Oswald de Andrade que chama Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Oh, muito fofo, né? Eu adoro essa poesia do Andrade, do Oswald de Andrade. Olha o que ele fala, erro de português. A gente tem uma ideia inicial que ele vai falar da língua. Mas qual foi o erro do português? Na verdade, do português seria, né? Chegar e vestir o índio. Na verdade, o português tinha que ter tirado a sua roupa e ter caído no nosso calor aqui dos índios, né? A crítica dele é a aculturação, tá, gente? Ele vai fazer uma crítica ao europeu não ter valorizado a cultura do índio, que era andar nu, querer pôr roupa no índio. Considerando a leitura do poema Erro de Português e dos fragmentos do Manifesto Antropófago, que está no texto na página anterior, o que exprime o quarto verso do poema? O quarto verso do poema, vamos voltar lá, eu vou voltar lá para vocês. Aqui, ó. Mentira, no próprio poema. O quarto verso desse poema, que ele fala, que pena, né?
lamenta o processo de aculturação do índio brasileiro pelos europeus. É o que eu estava explicando na hora que eu estava lendo, né? B. Que relação os 3 últimos versos estabelecem com os 3 primeiros? Os 3 últimos versos têm uma relação de oposição com os 3 primeiros, não é? Porque, olha só, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então, as ideias contrárias, né? As oposições. Nos 3 primeiros, ele fala de frio e de roupa. E nos 3 últimos, de sol e de tirar a roupa. Última questão. Que relação o poema estabelece com as ideias presentes no fragmento do manifesto? Tanto o poema quanto o manifesto, eles criticam a aculturação do índio, esse processo em que se destrói a cultura do índio e se impõe uma cultura europeia, e valorizam a cultura nativa, original, sem as imposições culturais que vieram da Europa, tá bom? Gente, de qualquer jeito eu vou deixar disponível para vocês o PowerPoint, né? Então, se for muito rápida a correção, se vocês perderam alguma coisa, vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes quiserem, né? Os alunos estavam falando, dá um likezinho lá no YouTube. Eu falei, eu não sou youtuber, eu estou fazendo aula para vocês. Até porque vocês assistem no melhor horário, tá bom? Vocês podem assistir no melhor horário. Quais os nossos próximos passos essa semana? Então, eu estou postando essa correção. Vou pedir para vocês colocarem nos comentários aí, ok, feito. Quem vê, acessa o blog e manda para mim por e-mail. Feita a correção do modernismo, tá bom? E eu já estou postando hoje também. Mais algumas leituras para vocês fazerem, mais algumas atividades. Ainda não vale nota, gente. A gente ainda está no processo de conhecer melhor os modernistas. Então, vocês vão ler um texto que chama Uma Nova Guerra Abala o Mundo. Vocês vão ler a poesia da segunda geração modernista. Vocês vão ler o poeta de Itabira, que eu não vou revelar quem ele é agora, né? E os temas do seu vasto mundo poético. E aí vão ter algumas questões sobre esses 3 textos. Depois, vocês vão ler o romance regionalista. Vocês vão ler, resumidinho, tá, gente? Igual foi dos 3 poetas. Raquel de Queiroz, quem foi? José Lins do Rego, quem foi? Jorge Amado, quem foi? Graciliano Ramos e a luta pela sobrevivência. E também vão ter algumas atividades. Semana que vem, eu posto a correção das atividades. Vou marcar com vocês uma reunião, né? Ou eu fico disponível uma manhã para quem quiser tirar dúvida comigo. E aí eu já vou postar uma atividade para nota semana que vem em cima de todo esse conteúdo do modernismo. Primeira geração modernista, segunda geração modernista e os romances regionalistas. Um beijo para todos vocês. Fiquem bem, tá bom? A gente logo tá por aí.